Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a esta que é a quarta aula sobre formação de acordes. Nós já tratamos aqui de alguns assuntos relacionados a isso, já falamos sobre tríades, tétrades, acordes de tensão e hoje o assunto da nossa aula é cluster. Você sabe o que é um acorde cluster? Já utilizou em alguma composição, em algum arranjo, ou você nunca ouviu falar sobre cluster? Seja qual for a resposta, eu peço que você acompanhe esta aula para que você possa ou aprender sobre cluster ou ajudar alguém que de repente possa ficar com alguma dúvida, tá? Após assistir essa aula. Vamos lá então? Bom, até aqui o que nós entendemos e aprendemos sobre acordes é que nós podemos ter tríades, que são sobreposições de duas terças, ou a formação tônica, terça e quinta. Também podemos ter um acorde chamado tétrade, que é a sobreposição de três terças, ou tônica, terça, quinta e sétima. Portanto, tétrades são acordes com sétima. E também falamos sobre acordes de tensão, que nada mais são do que tríades ou tétrades com notas adicionadas, notas que não fazem parte nem da tríade nem da tétrade, que são adicionadas ao acorde, gerando essa sonoridade de tensão, ok? Bom, então onde que o cluster entra nessa brincadeira? O que é o cluster de fato? Cluster é uma palavra que vem do inglês, que significa aglomerar, então tem a ver com aglomeração, com agrupamento. Então a gente pode, trazendo aqui para a realidade musical, dizer que cluster é um aglomerado de notas musicais, ou uma aglomeração de notas musicais. Normalmente, essa aglomeração acontece porque a gente forma nesse acorde intervalos de segunda, sejam elas segundas maiores ou segundas menores, tá? Por que segundas? Porque segundas são intervalos muito próximos, são notas muito próximas umas das outras, portanto, traz mais aquela ideia de um aglomerado de notas, tá? Um som até um tanto quanto embolado, um embolado de notas, digamos assim. Ó, para você que lê partitura, agora eu quero falar especificamente para você que lê partitura. Eu vou mostrar aqui dois exemplos de como um cluster é representado na partitura. Se você não lê partitura, não tem problema, continue com a gente. Já já eu retomo o assunto de forma que você vai entender bem. Vai ser bem rápido, é só para que você que lê partitura possa ter uma ideia. Tenho aqui dois exemplos. Neste primeiro exemplo, temos uma nota Ré aqui embaixo e lá em cima outra nota Ré. E observe que esse tracejado em preto, ocupando aqui todo o pentagrama, está dizendo o quê? Que entre essa nota Ré e essa outra Ré, você deve tocar todas as notas da escala, formando assim um cluster. Mesma coisa aqui, temos um Mi bemol, outra nota Mi bemol e uma indicação de que você deve tocar todas as notas da escala nesse intervalo entre esse Mi e esse outro Mi, certo? Aqui do lado direito temos uma forma mais limpa de representar um cluster. Aqui embaixo nós temos as notas Mi, Fá e Sol, na clave de Fá. Observe que Mi, Fá, Sol são notas tão próximas uma da outra que não dá para colocar uma em cima da outra na partitura, então fica uma do ladinho da outra, igual está aparecendo aqui. E logo acima nós temos na clave de Sol um Dó sustenido, uma Ré, uma Fá e uma Sol. De Dó para Ré, uma segunda. De Fá para Sol, outro intervalo de segunda. E também ali uma do lado da outra, porque não dá para colocar em cima, fica impossível de ler se tentar colocar uma nota em cima da outra. Então, na partitura, um cluster tem esse formatão aqui, ó, de notas uma do lado da outra, com a figura rítmica, lembrando um cacho de uva. Não parece um cacho de uva? É mais ou menos essa ideia de como é um cluster, tá? E aqui ao lado nós temos outro exemplo também, com outra figura, mas sempre seguindo essa ideia, olha. Aqui nós temos, por exemplo, um Sol, um Lá e um Si, e como as três notas precisam soar ao mesmo tempo, a nota Lá fica de ladinho aqui, permitindo que quem estiver lendo consiga compreender quais são as notas que estão sendo pedidas. Imagine se essa nota tivesse que estar aqui, no meio da nota Sol e Si. Seria impossível de interpretar. Ok? É isso, só queria mostrar isso para você que lê partitura, mas vamos voltar então a falar com o público em geral, inclusive quem não lê partitura, e agora eu vou trazer alguns exemplos de cluster para você ver tanto na forma escrita como auditiva, tá? Perceptiva. Eu quero que você ouça
o efeito de um cluster. Para esse exemplo, eu vou usar então intervalos de segunda, como eu falei, e será sempre Dó, Ré e Mi, tá? Duas notas, aliás, 3 notas seguidas ali em intervalos de segunda. No primeiro exemplo, nós temos 2 segundas maiores, as notas Dó, Ré e Mi. Isso é legal falar. Para um acorde ser considerado cluster, é importante que haja pelo menos 2 intervalos de segunda ali. Caso contrário, não vai soar tão cluster assim. Vamos ouvir Dó, Ré e Mi simultaneamente. E essa é a sonoridade. Vou repetir. Agora vamos ouvir uma segunda maior e uma segunda menor. Dó, Ré e Mi bemol. No nosso próximo exemplo, uma segunda menor e uma segunda maior. Dó, Ré bemol e Mi bemol. E no nosso último exemplo, 2 segundas menores. Dó sustenido, Ré e Mi bemol. Ou seja, de Dó sustenido para Ré, meio tom, de Ré para Mi bemol, meio tom. Vamos ouvir. O que eu mais gostaria que você observasse nesses exemplos? Por mais que sejam notas diferentes, a organização aqui das segundas está diferente. Aqui nós temos segunda maiores, segunda maior e segunda menor e segunda maior, e aqui por último 2 segundas menores. Ainda assim, o efeito de cluster está presente, o efeito de aglomeração de notas soando muito pertinhas e juntinhas uma da outra, gerando um som um tanto quanto embolado. É isso que eu quero que você perceba, tá bom? Esses intervalos de segunda podem aparecer assim, então pode acontecer de você estar tocando uma música que tenha cluster na sua formação e esse cluster está dessa forma, a nota Dó, Ré e Mi soando ao mesmo tempo, só isso. Mas é possível pegar um acorde convencional, uma tríade, uma tétrade, adicionar notas de tensão a essa tríade ou a essa tétrade e mexer na organização dessas notas de forma a criar esses intervalos de segunda que vão gerar o cluster. Vamos ver isso na prática e você vai entender agora. Nós temos aqui um acorde sem cluster, que é simplesmente uma tétrade de Dó menor com sétima. Então, aqui estão as notas Dó, Mi bemol, Sol e Si bemol, tônica, terça, quinta e sétima. Agora eu vou adicionar aqui 2 tensões a esse acorde. Eu adicionei a nota Ré e a nota Fá, portanto, uma nona e uma 11ª, está aqui na cifra Dó menor com sétima, nona e 11ª. Até aqui, ainda não temos um cluster, porque temos apenas a organização normal que a gente já está acostumado, que é terças empilhadas, né? Porém, como é que eu posso gerar cluster dentro desse acorde? É isso que a gente vai ver agora. Novamente, eu tenho aqui as notas empilhadas do acorde, Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, Ré, Fá. Eu repeti a tônica lá em cima, só para demonstrar que as únicas notas nas quais nós iremos mexer são as notas que estão aqui no meio, tá? Na tônica a gente não vai mexer porque a gente não quer alterar o nome do acorde. Então, o tempo todo aqui nós teremos um Dó menor com sétima, nona e 11ª. Porém, aqui a organização está em terças, não há cluster. O que eu vou fazer? Eu vou tentar reorganizar essas notas aqui do meio neste outro exemplo aqui ao lado, de forma a gerar intervalos de segunda, tá? Para a gente obter um cluster. Vai ficar desse jeito, ó. Observe que todas as notas que estão aqui na direita também estão aqui na esquerda. São as mesmas notas, eu só reorganizei a posição delas. E agora olha só o que nós temos. De Dó para Sol é uma quinta, ainda não é uma segunda. De Sol para Ré é outra quinta, então ainda não obtive o intervalo de segunda. De Ré para Mi bemol, temos uma segunda menor. Temos uma primeira aqui, segunda, que bom. Um primeiro intervalo de segunda. Mi bemol para Fá, uma segunda menor. Então, temos mais um intervalo de segunda. Fá para Si bemol, seria uma quarta, então também não conta. De Si bemol para Dó, que é a tônica,
temos uma segunda maior. Então, eu já consegui aqui reorganizar esse acorde que está aqui ao lado, de modo a gerar 3 intervalos de segunda. Eu posso dizer que nesse acorde já temos um cluster, já temos um aglomerado de notas. Legal, né? Bom, mas e se eu quiser reorganizar ainda mais essas notas, sem alterá-las, apenas mudando de lugar, de forma a criar mais intervalos de segunda, mais aglomeração ainda? Será que eu consigo? Vamos ver. Então, aqui estão as terças empilhadas, aqui o resultado da nossa primeira reorganização de notas, onde nós obtivemos 3 intervalos de segunda, e agora eu vou reorganizar novamente essas notas aqui, desse jeito. Lembrando, são as mesmas notas, tá? Você pode conferir aí. Só vamos ver agora como ficaram os intervalos aqui. De Dó para Ré, temos uma segunda maior. Começamos bem, já começamos com o intervalo de segunda. De Ré para Mi bemol, temos uma segunda menor, mais uma segunda. Mi bemol para Fá, temos uma segunda maior, mais um intervalo de segunda. Fá para Sol, outra segunda maior. Olha que maravilha, já são 4 segundas. De Sol para Si bemol seria uma terça menor, então aqui não tivemos uma segunda. E de Si bemol para Dó, uma segunda maior. Então, nessa segunda reorganização que eu fiz, conseguimos obter 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de segunda. Olha que interessante. Portanto, temos aqui um baita de um cluster. Essas notas vão soar, com certeza, bem aglomeradas ali. Bacana? Viu só? Como eu falei, um cluster pode aparecer pura e simplesmente como notas empilhadas em intervalos de segunda, como, por exemplo, Dó, Ré, Mi, que eu dei lá o exemplo, mas também você pode pegar um acorde convencional e reorganizar as notas de forma a gerar essa sonoridade de cluster, tá? E isso em qualquer contexto, de tríade, de tétrade, de harmonia quartal, depende muito do seu conhecimento, tá? Em relação à harmonia. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais fácil fica para você manipular essas notas e gerar efeitos, sonoridades diferentes, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ouvir a sonoridade desse acorde sem cluster e dos 2 acordes com cluster que a gente gerou. Vamos ouvir? Começando então com um acorde sem cluster, Dó menor com sétima, nona e 11ª. Antes de eu tocar novamente, perceba que, por ser um acorde menor com sétima, nona e 11ª, então já há tensões nesse acorde, ele já vai soar dissonante de alguma forma, tá bom? Mesmo aqui, com terças empilhadas, já tem uma certa dissonância. Ouve novamente, ouça novamente. Porém, agora aqui no segundo exemplo, nós temos o mesmo acorde, Dó menor com sétima, nona e 11ª, mas dessa vez nós já temos um cluster, porque nós temos 3 intervalos de segunda. Isso deve gerar um som ainda mais dissonante, com as notas ainda mais aglomeradas. Vamos ouvir. E no último caso, o mesmo acorde, Dó menor com sétima, nona e 11ª, porém com 5 intervalos de segunda. As notas estão ali bem apertadinhas, bem comprimidas, gerando um senhor cluster. Vamos ouvir. Mais uma vez. Mais uma vez. Olha só que interessante. O cluster, ele gerou para a gente aqui algo que eu acho que vale a pena refletir. A limitação da cifra, da forma cifrada. Porque se você estiver tocando o seu instrumento musical, seja um violão, uma guitarra, um piano, de repente, e aí aparece ali na cifra Dó menor com sétima, nona e 11ª, você tem N possibilidades de agrupar essas notas, de organizar essas notas e fazer esse acorde. E olha como muda a sonoridade quando você empilha terças, igual esse primeiro exemplo, e quando você coloca vários intervalos de segunda, formando um cluster, como nesse último exemplo. Mas na cifra, o acorde não mudou em nada. É só um Dó menor com sétima, nona e 11ª. O que mudou foi a sonoridade que você escolheu utilizar na hora de executar.
tá? A partitura, por sua vez, ela traz exatamente a ordem, a organização de cada uma das notas, porque na partitura as notas vão estar lá, sendo indicadas. Olha, eu quero um dó, um mi bemol, um sol, nessa ordem, então fica mais clara a coisa. Mas na forma cifrada, você só tem um código. Quero um dó menor com sétima, nona e 11ª. A maneira que você vai executar isso é por sua conta. Basicamente é isso, tá? Então a cifra tem essa limitação. É isso, eu acredito que não tem muito mais o que se falar, pelo menos para o contexto desta aula, tá? Em outro momento a gente pode retomar essa questão dos clusters. O que eu queria deixar mais claro para você é que não é uma coisa de outro mundo, é só entender um pouquinho sobre como funciona a construção de um acorde que você pode chegar nesse resultado. Em alguns instrumentos isso é mais fácil, por exemplo, no piano é mais fácil do que numa guitarra ou num violão, já que no piano é muito mais fácil você pegar essas notinhas próximas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e tocar ao mesmo tempo. Eu costumo comparar a sonoridade do cluster, às vezes, com aquela criança que diz: olha, eu sei tocar piano, quer ver? E aí você diz: quero, e ela começa só a bater nas teclas ao mesmo tempo e fica soando aquele bolo de notas. Um cluster lembra um pouco isso, tá? E, de certa forma, é isso, só que de maneira organizada, pensada, calculada para funcionar dentro de uma composição musical. Essa é a diferença de um acorde convencional para um cluster, tá? O cluster vai ter esse som embolado de propósito, com essas notas muito próximas, com bastante dissonância. Tudo bem? Então é isso, espero que tenham gostado, que tenham compreendido o assunto dessa aula. Logo, logo a gente retoma assuntos como este. Grande abraço e até a próxima aula!